Asau, Asau, Asau. Opere o san isibu, cucuru e deu a caca. Opere o san isibu, bamba, cucuru e deu a caca. Opere o san isibu, cucuru e deu a caca. Opere o san isibu, bamba, cucuru e deu a caca. Asau, asau. Olá pessoal, Mojubá, Mutumbá, Aurê a todos. Como a gente havia prometido, estamos fazendo esse vídeo especial falando das folhas sagradas e falando de Ossan. Esse vídeo nós preparamos para que vocês entendam um pouco o poder das folhas sagradas e o poder das folhas dentro do candomblé. Dentro de tudo isso eu vou explicar para vocês um pouquinho cada folha de cada orixá e falar um pouquinho de Ossan, desse grande orixá, desse mestre, desse curandeiro dentro do candomblé. Ossan andava muito com Orumilá. Orumilá pediu a Ossan que cuidasse da sua terra e que fizesse aquela terra uma terra fértil. Ossan então, juntamente com Aroni, começou a cultivar essa terra. E essa terra então, ele foi plantando todas as ervas sagradas que nós temos hoje. E ao momento que alguém fosse para retirar essa folha, ele não permitia, porque ele explicava e dizia, pelo conhecimento que ele tinha das folhas, que determinada planta não poderia ser tirada porque servia para curar determinada doença. E assim Ossan foi fazendo, foi plantando, foi explicando às pessoas, foi fazendo com que todos entendessem o poder da planta e o poder da cura que as folhas oferecem. Num determinado momento, Xangô, rei, pediu que as folhas fossem entregues a ele. Então determinou a Inhaçã, determinou a Oiá, a sua esposa, que desse um vento forte e levasse as folhas sagradas para Xangô. Mas Ossan, como um grande orixá e como um grande mestre, Ossan fez com que ali fosse parado aquele vento, com que nenhuma das folhas fosse retirada daquilo que lhe possuía. Xangô então reconheceu a vitória a Ossan, reconheceu que Ossan era realmente um grande conhecedor das plantas e o poder das plantas e das folhas ficou a Ossan. Mas ainda assim Ossan distribuiu a cada orixá uma folha para que fosse representada ali, para que ali houvesse o seu ofó, a palavra, para que acontecesse tudo aquilo. Então assim Ossan foi distribuindo e dando o abre caminho a Inhaçã. Foi pertencente então o anis estrelado, como a gente tem Alogun Edé. Foi pertencente então o Cuncundunkum ao Xumaré, e assim por diante Ossan foi determinando a cada orixá uma planta. Ossan é um orixá que está muito ligado e relacionado ao Oxóssi e ao Ogum. Ossan sempre andou muito com Oxóssi, sempre esteve muito próximo ao Oxóssi, tanto que nós podemos falar sobre um itam, sobre uma história, de que como Ossan e Oxóssi caminhavam sempre juntos, Ossan fez um preparado com um melado, que todos nós conhecemos e muitas pessoas conhecem, que é um melado com pinga, com gin, mel, e deu ao Oxóssi. O Oxóssi então ficou embriagado com esse melado
E Ogum, o seu irmão, sempre ajudando e sempre pronto, foi lá, recolheu Oxóssi, até que passasse essa bebedeira que Oxóssi teve. A partir daí, então, veio a história de que Oxóssi não pode com o mel, porque ele fica bêbado, ele fica em fusão a tudo aquilo que Ossan fez, então Oxóssi não pode com o mel. Essa é uma das histórias também de Ossan. Então, espero que todos gostem do vídeo. Asao Eruedje, Asao Eruedje, que Ossan traga saúde, que traga o poder das folhas na vida de todos vocês, que todos tenham boa saúde, que todos tenham um conhecimento das plantas. Axé. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, de algumas das folhas que nós usamos no culto, usamos no candomblé para iniciação, para as obrigações, e algumas outras também que são detentoras dos orixás. Então eu vou explicar um pouquinho de cada uma. É claro que dentro disso tem uma vasta variedade de folhas, mas eu acho que aqui vocês vão conseguir ter uma ideia. E das mais usadas, que a gente mais usa, ou para banho, ou para as obrigações, dependendo do orixá que estiver em obrigação. Então, eu vou começar aqui com Exu, né? Então, essa folha, né? A folha roxa, como muita gente fala, muita gente chama de folha roxa, como tem gente que chama mamona roxa também, uma folha de Exu. Então, essa folha a gente usa muito para quiná, para assentamentos, não se usa muito para banho, mas se usa muito para assentamentos e para algum tipo de limpeza, tá? Então é a folha roxa ou a mamona roxa, como alguns chamam, tá bom? E tem aqui também a aroeira. A aroeira é usada para muita coisa, mas é uma folha consagrada a Exu. Agora, claro que eu quero que vocês entendam que pode ser que haja uma modificação de axé ou de nação, né? Eu estou passando para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, que não é uma verdade absoluta, mas faz muito sentido dentro do axé e dentro do candomblé, tá bom? Então a aroeira a gente usa muito, é uma folha consagrada para Exu. É uma folha que a gente usa muito para fazer cama de esteira, para fazer cama de orô. Então, é uma folha consagrada para Exu. Dentre essas, ainda tem a folha de fogo, tem pinhão roxo, né? São folhas consagradas para Exu. Aqui, eu vou mostrar para vocês algumas folhas de Ogum. O abre caminho está um pouquinho seco, porque é muito difícil conseguir aqui, né? Mas abre caminho é uma folha muito usada em Ogum, a gente coloca nos assentamentos da casa, no Ogum da casa, a gente usa para obrigação, a gente usa para colocar no próprio orixá, usa para, quando é candomblé de Ogum, a gente usa o abre caminho para botar no santo, a gente usa para colocar aonde vai o alacorô, você pode colocar abre caminho junto, é uma folha muito usada para o orixá Ogum. Depois eu tenho aqui a rama do inhame. Para quem nunca viu o inhame que a gente usa, né? Pega um inhame no Ogum. O inhame que a gente usa para Ogum, que usa para tantas comidas dentro do candomblé, ele dá rama. Então a gente costuma pegar o inhame e colocar na terra, junto aonde está o assentamento de Ogum, para se fazer essa rama e dar em volta de Ogum. Então esse inhame que a gente usa muito para Ogum, para muitas comidas de santo inclusive, mas a gente usa muito, que as pessoas conhecem, é essa rama aqui, tá? Essa rama aqui é do inhame. Então é também consagrada a Ogum. Então a rama do inhame, que é de grande importância também para o orixá Ogum. A tão conhecida espada de São Jorge, que há muita gente que não usa no culto, no candomblé, mas é uma folha consagrada a Ogum. As pessoas podem até não usar
né? Não usar para fazer banho, mas ela é muito usada para fazer limpeza, limpeza em casas, limpeza em comércio, então ela é muito usada, que é a espada de São Jorge, mas ela é consagrada a Ogum, né? Mas a gente não usa nos banhos para fazer os banhos sagrados, mas a gente usa muito para limpeza, né? Limpeza de residência ou sacudimentos, como as pessoas conhecem, né? A espada de São Jorge. E agora eu vou mostrar para vocês uma das, se não a mais importante folha usada dentro do candomblé, que é o peregum, né? O peregum, ele é consagrado a Ogum, este peregum, né? Este aqui é consagrado a Ogum. O peregum nós usamos desde a iniciação do Iaô até os seus 7 anos. Tudo que vai se fazer dentro do candomblé, dentro de uma obrigação para o orixá, a gente usa o peregum. O peregum é de uma grande valia. Ele acompanha a gente dentro do candomblé na vida e na morte. Então, peregum é uma das folhas mais importantes, né? Para todos aqueles que já se iniciaram, sabem da importância de ter o peregum na sua iniciação, naqueles dias, naqueles 14, 20 dias que a pessoa fica recolhida dentro da casa de candomblé, a importância de estar junto com este peregum, simbolizando a iniciação, o nascimento e o renascimento. Então, peregum é uma folha que a gente é de Ogum, mas a gente usa muito para o Ossan. Ossan é detentor de todas as folhas, né? Mas é consagrado, o peregum é consagrado a ele. O peregum é uma folha que a gente pode colocar em Oxóssi também, mas é uma folha de Ogum. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora Oxóssi. Algumas folhas que eu tenho aqui na casa de Logon-Edé, né, como eu mostrei para vocês já, algumas folhas que a gente tem aqui e que são consagradas a Oxóssi. Todas as folhas consagradas a Oxóssi são consagradas a Logon-Edé. Logon-Edé tem as suas folhas específicas, mas todas as folhas que diz respeito a Oxóssi e as folhas que diz respeito a Oxum são consagradas a Logon-Edé, tá? Mas ele tem também as suas próprias folhas. Então eu vou falar primeiramente aqui do tão valioso e importante Acocô, né? Acocô, que é uma folha consagrada a Oxóssi, né? Os iniciados de Oxóssi usam o Acocô nas suas obrigações, em todas as obrigações. A gente coloca nos ibás no momento de orô. O Acocô é uma árvore majestosa, como eu já expliquei em live, em vídeo, ou na própria página do Axé. Ele é majestoso. Ele é considerado até inclusive da família dos ipês, não tem nada a ver com o ipê que a gente vê, tá, gente? Mas ele é consagrado dessa forma, porque ele é muito grande, né? E ele dá flor, né? Eu já mostrei inclusive em vídeos a flor do Acocô. Então o Acocô é uma das folhas mais importantes para o orixá Odé. Aí aqui a gente tem, olha, todo mundo conhece alecrim, mas esse é um alecrim do campo, tá? Então o alecrim do campo é consagrado a Oxóssi, né? Então esse para fazer banho, junto com guiné, que eu vou mostrar para vocês, junto com outras folhas. O alecrim do campo é fácil de se achar, não é uma planta difícil, é diferente, se vocês observarem, ele é diferente do alecrim que a gente está acostumado a ver, mas é alecrim e é consagrado a Oxóssi. Ele nem tem um cheiro tão forte quanto o alecrim que a gente conhece. Muito bom para fazer banho. Alecrim é um banho bom não só para as pessoas de Oxóssi, mas para todos. É um banho tranquilizante, é um banho que serve também para atrair prosperidade e boa sorte. Aí a gente tem o guiné, que é bem conhecido, principalmente aqui no Brasil. O guiné é uma planta muito conhecida, muito usada para Oxóssi, para banho, colocado em Oxóssi. Então, guiné é uma folha consagrada a Oxóssi, né? Aí, falando da família do peregum, nós temos aqui este peregum, tá? Este peregum aqui, nós não usamos da mesma forma que eu mostrei para vocês, para iniciação, para obrigação, mas ele é consagrado a Oxóssi,
né? Nós temos aqui no Brasil muito conhecido 3 tipos de peregum, né? O peregum verde, o verde amarelo e o peregum roxo. Então este peregum aqui, muita gente fala, eu não vou nem citar nação ou axé nada, mas muita gente fala, é um peregum de Logum-Edé. Eu não conheço, né, assim, eu conheço como um peregum de Oxóssi, usado também para limpeza nas casas. A gente não usa no orixá, não coloca no orixá, mas é muito usado para limpeza nas casas, inclusive para atrair fartura e prosperidade, né? Muitas árvores frutíferas são consagradas ao orixá Oxóssi. Então a pitanga, né, é uma delas, a mangueira também, são 2 plantas de fruto que são consagradas ao Oxóssi. Então, para se fazer banho, para se usar no orixá, para fazer limpeza, para ebós, então a folha da pitanga é consagrada ao Oxóssi, né? É importante falar para vocês que todas as folhas, elas devem ser retiradas da natureza, retiradas da floresta, da mata, sempre de uma forma correta. Não são todas as pessoas que devem tirar, extrair as folhas, né? As casas de candomblé que têm os seus cargos para isso, um babalossan, uma pessoa responsável por esse culto, é a que faz. Se a casa de candomblé não tem este cargo, então coloca-se uma pessoa que entenda de folha e que saiba chegar e pedir esse agô a Ossan para que retire essas plantas. Todas essas folhas, elas não terão valor algum se nós não despertarmos e encantarmos elas. Então essas folhas que eu mostrei para vocês, as folhas, o alecrim, a pitanga, ou todas as folhas que eu mostrei até agora, elas não serão valiosas, elas não terão a validade sagrada se a gente não despertar e encantar essas folhas. E o despertar e encantar essas folhas é o sasan, é quando a gente acorda as plantas. Então, quando eu mexo com as folhas de Oxóssi, essas folhas ainda são simplesmente folhas. Ao momento que nos nossos rituais nós começarmos o sasan, rezar essa folha de Oxóssi, Tete komate, tanishonilé, Tete komateu, tanishonilé, Tete komate. Então, o sasan está fazendo, acordando o poder da folha. Cada folha tem um sasan, cada orixá tem o seu sasan. Como eu expliquei para vocês já no vídeo, Ossan foi e dividiu uma folha cada um, deixando claro que todas as folhas são pertencentes a Ossan, né? É importante lembrar disso. Então devemos respeitar, primeiramente, pedir, como eu mostrei a vocês lá no começo do vídeo, Ossan, pedir agô a Ossan, licença a Ossan.